Gente, há exatamente um ano atrás eu tinha acabado de me formar em psicologia, eu estava na espera do meu CRP e naquele mix de sensações, que assim, eu tô falando mix de sensações sendo muito gentil comigo mesma, era um turbilhão, na verdade, de emoções, que era você ser recém-formada, você estar entrando no mercado de trabalho e, nossa, eu tenho muita compaixão com essa área daquela época, porque foi assim, tenso. E eu acho que poucas pessoas falam como é agridoce a experiência de você estar realizando um sonho, que é você estar terminando a sua faculdade dos sonhos, começar a trabalhar com o que você realmente ama, mas ao mesmo tempo você é jogada no mar de responsabilidades, de várias coisas para dar conta. Então, assim, é pesado. E aí eu acho que no meio desse um ano, entre acertos e erros, eu quero compartilhar com você algumas coisas que eu aprendi nesse processo de um ano de atuação e depois de formada, que eu espero que seja muito útil pra você, porque foram coisas que eu aprendi que hoje, depois vendo e fazendo a retrospectiva desse um ano, eu falo assim, caramba, eu gostaria de falar isso pra Sarah de um ano atrás, eu gostaria de sentar, tomar um café com a Sarah recém-formada e falar isso pra ela. E se você não me conhece, eu me chamo Sarah Sidraque, eu sou psicóloga clínica, pós-graduando em ACT, e eu crio conteúdo sobre psicologia e saúde mental de forma super didática e prática. Então, se é do seu interesse, se você quer receber os próximos conteúdos, não esquece de se inscrever aqui no canal e já ativar o sininho, tá bom? Então, no vídeo de hoje eu quero compartilhar com você alguns conselhos que podem te ajudar nesse primeiro ano na clínica e algumas armadilhas comuns também, que inclusive eu caí, mas foi porque eu caí que eu tô aqui conversando com você sobre isso. Mas o intuito é poder, pelo menos, deixar esse primeiro ano um pouquinho mais leve, um pouquinho mais claro pra você. Bora lá? E a primeira coisa que eu acho que eu aprendi muito nesse primeiro ano de formada, gente, principalmente nos primeiros meses ali, é me cercar de boas referências, mas não só boas referências teóricas. Isso vai ser muito importante, a gente vai falar sobre isso. Mas hoje, depois desse um ano, eu olho pra trás e eu vejo que eu realmente precisei também muito me cercar de boas referências que incentivassem autocompaixão e gentileza comigo mesma. Então, às vezes, você tá seguindo pessoas, você tá seguindo profissionais que são ótimos profissionais, que são boas referências, mas quando você é muito honesta com você mesmo, quando você tem consciência de como que você se sente quando você consome o conteúdo daquela pessoa, talvez chegue muito mais pra você com comparação, com insegurança, com autocrítica. Então, algo que eu definitivamente faria sabendo do que eu sei e olhando pra esse primeiro ano, eu acho que eu teria filtrado bem mais as minhas referências, principalmente naqueles primeiros meses. É super normal sentir insegurança, gente, quando você tá começando algo que você nunca fez antes, quando você tá dando seus primeiros passos ali na sua carreira profissional, é esperado que você sinta insegurança. Mas honestamente, eu não sei se é muito útil, eu não sei se vai te ajudar a ficar cada vez mais se comparando com quem já tem anos de experiência. Então, sim, é importante você se cercar de pessoas que têm bons referenciais teóricos, até mesmo para você aprender, mas também é igualmente importante você estar se cercando de referências que te incentivem a ter mais autocompaixão e a levar esse início, esse processo com mais leveza, até mesmo se aproximando de outras pessoas que estão, enfim, se formando, tem um contexto parecido com o seu. Às vezes eu sinto, gente, que a gente subestima muito o poder que tem a gente lembrar da nossa humanidade. E eu também acredito que nada é tão poderoso para lembrar da nossa humanidade quanto a gente se cercar e estar próximos de pessoas que estão em um contexto parecido. E, de novo, eu sei que a gente precisa de referenciais teóricos, de mentores, de supervisores que nos lembrem, que nos mostrem, talvez, o caminho como ele é, que nos ajude a encurtar algumas coisas, mas, honestamente, tem coisas que a gente não vai conseguir encurtar. Tem atalhos que a gente não vai conseguir pegar. E às vezes a gente só, principalmente nesse início, a gente só precisa se lembrar mesmo da nossa humanidade. Então, se você é recém-formado, faz esse favor pra você, faz esse scanner mesmo, essa autoanálise de será que tem algumas pessoas que eu sigo que são bons referenciais teóricos, mas pelo menos nesse momento, nesse contexto que eu tô me formando, que eu tô lidando com uma insegurança muito intensa, será que tá sendo útil pra mim? Será que tá chegando de forma positiva pra mim? Ou será que tá alimentando cada vez mais e mais essa comparação, essa insegurança, essa autocrítica? Então esse definitivamente é o primeiro conselho que eu te dou, porque sim, é super normal a gente sentir insegurança, ansiedade e medo nesse início, mas eu acredito fortemente que quando a gente não pode melhorar as coisas, a gente pelo menos precisa procurar maneiras de não piorar. E eu sinto que esse é um primeiro ponto, as referências, as pessoas e os ambientes que a gente está inserido, as pessoas que a gente segue, os conteúdos que a gente consome e entender como que isso está chegando pra gente. A segunda dica que eu dou, e talvez assim, gente, essa foi... Nossa, eu queria voltar no tempo e abraçar a Sarah por ter feito essa escolha, que é invista com estratégia. Então, assim, se você precisar
priorizar algum investimento nesse início, porque o início, ele é assim, gente, a gente precisa investir o nosso dinheiro com muito cuidado mesmo, com muita estratégia, porque a gente não tem muitos recursos ali no começo. E eu tive o privilégio de, quando eu comecei na clínica, eu já consegui entrar numa pós-graduação numa área que eu realmente queria estudar, que é a terapia de aceitação e compromisso, mas hoje, olhando para trás, se eu precisasse escolher uma coisa para investir, se eu precisasse escolher um investimento teórico e técnico para fazer, definitivamente seria supervisão clínica. Eu falo de investir com estratégia, gente, porque eu sinto que no começo a gente acaba compensando um pouco dessa insegurança, desse medo, dessa ansiedade com vários e vários cursos, comprando vários e vários livros, querendo participar de infinitos projetos. E a gente vai falar sobre essa certa compensação assim, mas honestamente, tá? Eu falo do fundo do meu coração, invista o seu dinheiro nesse início com estratégia, principalmente porque não costuma ser, no início a gente não costuma ter muitos recursos, então é exatamente o contexto que a gente precisa ser mais estratégico. E eu falo do fundo do coração também, assim, olhando pra minha experiência, que se eu precisasse escolher um investimento para fazer entre grupo de estudo, entre pós-graduação, entre supervisão clínica, definitivamente seria supervisão clínica. Porque na supervisão clínica, gente, obviamente que vai depender da sua escolha de supervisor, de supervisora, e essa escolha ela também precisa ser muito sábia, mas a supervisão clínica é o momento e é o contexto que a gente tem para treinar habilidades terapêuticas, para estar olhando para a clínica, para estar olhando para os seus casos de maneira muito mais prática, de maneira muito mais estratégica. É um lugar que a gente desenvolve raciocínio clínico. E raciocínio clínico, gente, é uma das habilidades mais fundamentais que a gente precisa desenvolver, porque é aquela habilidade que, nossa, você está trabalhando, sei lá, 2 casos específicos na supervisão, mas quando você olha para aquilo de forma mais ampla, quando você olha para o raciocínio clínico por detrás daquilo, você consegue generalizar isso para outros casos que você está atendendo. Isso funcionou muito para mim no começo. Eu lembro, gente, que no começo eu pegava esses manuais de tratamento e eu ficava lendo, e eu ficava cada vez mais desesperada, eu ficava cada vez mais ansiosa, porque parece que nunca era o suficiente. E eu lembro também, tipo, muito vividamente como que foi transformador para mim estar no espaço da supervisão e, inclusive, poder ser muito honesta quanto a isso, poder ser muito honesta quanto às minhas inseguranças, aos meus medos e também ser acolhida. Então, esse é um ponto muito importante. Eu acho que quando você for escolher o seu supervisor, sua supervisora nesse começo, claro que o referencial teórico é muito importante, mas se certifique também de que vai ser um ambiente acolhedor para você. Certifique de que vai ser um ambiente que vai acolher a sua humanidade, as suas inseguranças nesse início, porque eu falo do fundo do coração para você que foi transformador para mim. Então, antes de estar gastando em excesso, tentando compensar essa insegurança com vários livros, vários cursos, pense estrategicamente e invista o seu dinheiro em algo que de fato vai te dar um retorno prático, algo que realmente você vai conseguir aplicar ali na clínica, aplicar na sua prática, e para mim não é nada melhor do que supervisão para você fazer isso. Pós-graduação é muito importante e eu sinto que nos une muito teoricamente, mas eu sinto que nesse começo a gente precisa de um referencial prático muito maior, e para mim, na minha opinião e na minha experiência, a supervisão foi o lugar que me ajudou em relação a isso. Um outro ponto, gente, que é muito ignorado, mas assim, por favor, se você escolher ignorar todos os outros, tudo bem, mas olhe para esse, de verdade, olhe para esse. Se organize financeiramente, olhe para suas finanças desde o início, olhe para sua clínica como um negócio, como uma empresa desde o começo. Eu sei, gente, que são muitas habilidades que a gente precisa desenvolver, são muitas skills que a gente precisa desenvolver, então tem que atender, então tem que evoluir prontuário, tem que estudar, tem que produzir conteúdo. Eu sei que a gente fica sobrecarregado com tantas demandas e, honestamente, eu não acho que a gente precisa desenvolver tudo ao mesmo tempo. Eu mesmo falei, nossa, eu precisei errar muito aqui pra ir aprendendo. Tô errando até hoje pra ir aprendendo e tá alinhando as coisas, mas eu sinto que tem algumas coisas que a gente precisa colocar como prioridade e, definitivamente, a parte financeira é algo que eu coloquei como prioridade pra entender, pra estudar desde o início. Isso fez diferença demais pra mim, gente. Vocês não têm noção. E eu vou te falar, tá? Isso não só te ajuda a curto prazo, enfim, com a saúde ali do seu negócio, mas a longo prazo também. Porque uma das coisas que gera muita ansiedade na clínica, gente, é a questão da instabilidade, altos e baixos, e você olhar para essa parte financeira, você se estruturar e se organizar financeiramente desde o começo, vai te ajudar também a lidar com isso. Então, olhar e aprender desde cedo sobre precificação, planejamento de férias, reserva de emergência, investimento desde cedo, vai te ajudar muito
muito a construir um negócio mais saudável, uma carreira mais saudável. Entender também que existe o seu dinheiro e existe o dinheiro da sua empresa, são coisas separadas. E honestamente, gente, eu sei que existe um preconceito, um estigma muito grande em relação a olhar pra clínica como um negócio. Eu honestamente não vou nem bater boca em relação a isso, porque eu não consigo, não me entro na cabeça que em pleno 2025 a gente tem que separar as coisas. Ah, você é uma psicóloga humana, empática, então você não pode falar disso como um negócio, como uma empresa. Não! Na verdade, eu acredito muito que quando eu olho pra minha clínica como uma empresa, como um negócio, isso me ajuda a manter isso mais saudável, isso me ajuda a manter isso estruturado a curto, a médio e a longo prazo, e isso definitivamente impacta na minha satisfação com o meu trabalho, isso também impacta na minha competência ali no meu trabalho. Então, assim, quando você olha pra sua clínica como um negócio, quando você cuida do seu negócio, você também tá cuidando das pessoas que são afetadas e abarcadas ali pelo seu negócio. Então, assim, eu não vejo como a gente consegue separar as coisas e nem por que a gente precisa separar as coisas. E acho que um outro ponto muito importante que a gente precisa falar, já que estamos falando de organização financeira, precificação e esse contexto de estar iniciando na psicologia clínica, gente, ser iniciante não significa que você precisa desvalorizar o seu trabalho. Ser iniciante não precisa se igualar a preciso cobrar barato. Porque assim, vamos olhar para toda a trajetória que você percorreu até chegar onde você tá. Você fez 5 anos de graduação, você deve ter feito vários cursos, você leu vários livros, participou talvez de várias capacitações, vários workshops, investiu muito dinheiro. A gente fez estágio, fez supervisão. Foi muita coisa para chegar até aqui. E experiência não é tudo. Experiência é uma parte importante sim, mas tem várias outras coisas. Então isso também é para te lembrar e para te dar mais segurança na hora que você for precificar o seu trabalho. Então, para resumir esse ponto, se dedique à sua skin gestora do seu negócio. Olhe para suas finanças, organize suas finanças, organize um plano estrutural ali para o seu negócio, porque isso vai ser muito importante para você a curto, a médio, a longo prazo e inclusive também vai ser importante para os seus clientes. Tá bom? E se esse conteúdo tá fazendo sentido pra você, por favor, comenta aqui, porque é importante demais pra eu entender como que isso tá chegando até você. Não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo e compartilhar também com algum amigo ou amiga recém-formada, tá bom? A próxima dica que eu quero dar pra você foi um acerto que eu tive lá no começo, que foi organizar e estruturar os processos internos, burocráticos, documentais, antes de começar a atender. O início, gente, ele já é muito conturbado. Em termos de demandas, então, nem se fale, porque quando você começa a atender e tem que lidar com prontuários e estudo de caso, muita coisa pra dar conta. E aí, o que foi que eu fiz? Eu colei grau em 18 de janeiro do ano passado e eu acho que eu recebi o meu CRP ali pra finalzinho, meio pro finalzinho de fevereiro. Então, eu tive um tempo aí de mais ou menos um mês. Nesse um mês, eu comecei a estruturar documentos e ferramentas que eu sabia que eu ia precisar. Então, eu comecei a estruturar anamnese, comecei a estruturar prontuário, contrato terapêutico, atividades, ferramentas que eu ia precisar, PDF de apresentação. Comecei também a estruturar meu perfil no Instagram. E isso foi muito importante, porque depois que eu recebi o meu CRP, eu comecei a atender, eu já tava com tudo pronto. Obviamente, eu precisei estruturar algumas coisas depois, conforme eu ia precisando. Mas assim, o básico, o grosso ali, o fundamental, eu já tinha tudo pronto, estruturado. E isso me poupou, gente, muito tempo e muito estresse. Porque, como eu falei, acho que o início, a gente já tá lidando com toda aquela ansiedade, insegurança e medo. E aí junta todas as demandas e responsabilidades que a gente não tinha antes, tudo de uma vez só. Então, eu sinto que a gente precisa facilitar, às vezes, pro nosso eu do futuro. E foi exatamente isso que eu fiz quando eu estruturei tudo isso antes, de fato, de começar a atender. Então, eu lembro quando eu fiz meu primeiro atendimento, eu já tava com a anamnese pronta, prontuário, contrato, PDF de apresentação, tudinho. Eu acho que eu vou aproveitar que a gente tá falando de documentos e ferramentas pra falar sobre algo também muito importante de você estruturar desde o início, que é um contrato terapêutico assertivo. E assim, entre erros e acertos, eu fui atualizando, fui adaptando meu contrato conforme a minha experiência e as minhas necessidades, mas desde o início ter tido um contrato terapêutico, olhando para os limites que eu queria estabelecer dentro da relação terapêutica, olhando também para os meus termos de trabalho e sendo muito fiel também, muito assertiva em mostrar isso pro meu paciente, em apresentar isso pro meu paciente. Gente, fez muita diferença. Se tem algo que você de fato precisa dedicar nesse início, é você construir um contrato terapêutico assertivo. E eu sei que é muita coisa para dar conta, são muitos documentos, muitas ferramentas, e justamente por ter passado por isso e por ter dedicado um mês aí da minha espera a ter elaborado tudo isso, eu criei o Pack Psi Essentials. E se você não conhece, o Pack Psi Essentials é um pack de documentos e ferramentas essenciais e primordiais para sua prática clínica. Então você vai encontrar lá modelo de todos os documentos psicológicos,
anamnese, prontuário, contrato terapêutico. Você também vai encontrar atividades clínicas para você usar nos seus atendimentos. E eu quis ir muito além de um pack de documentos e ferramentas. Então lá você também vai encontrar aulas sobre organização, porque eu sei que é uma outra burocracia, é como é que a gente organiza tudo isso, como é que a gente organiza prontuário, pasta de paciente. Eu tenho um vídeo lá pegando na sua mãozinha, nós vamos juntos tentando entender como é que organiza tudo isso. Você também vai encontrar um template do Notion com tudo o que você precisa para organizar a sua clínica, parte de prontuários, produção de conteúdo, estudo, supervisão. Completaço, gente, de verdade mesmo, né? Porque é meu não, mas tá completo. E além disso, todo mês você vai encontrar uma aula nova no nosso módulo bônus de Tira Dúvidas, falando sobre dúvidas, burocracias e dificuldades, sugestões de vocês pra gente conversar lá. Então já tem aula sobre como fazer, como preencher prontuários, tem aula também sobre o primeiro contato com pacientes. Eu tenho muito orgulho, gente, muito apreço pelo PEC, porque foi algo que eu desenvolvi a partir das minhas dificuldades, foi algo que eu desenvolvi a partir de uma falta que eu senti lá no começo da minha prática clínica. Eu queria muito que tivesse uma comunidade, um espaço que eu pudesse tirar dúvidas, uma comunidade, um espaço que eu pudesse achar tudo isso que eu precisava, que eu passei meses formulando. E como eu falei, é muito potente o poder da humanidade, você saber, cara, eu não tô sozinha nisso daqui. E quando eu percebi que eu não tava sozinha nisso, eu não tava sozinha nessa dificuldade, eu falei, cara, eu quero ajudar as pessoas com isso. E foi assim que nasceu o PEC Psy Essentials. Então, se você quer conhecer, se você quer otimizar o seu tempo, você tá cansado de andar sozinho na clínica, clica aqui embaixo na descrição que você vai direto para conhecer o PEC. A outra coisa que a gente precisa falar, que foi algo que eu penei muito, é cuidado com a sua sobrecarga de trabalho e de atividades. O início da clínica, gente, ele é campeão em saber despertar como nunca aquela sensação de, cara, não sei o suficiente, cara, eu não tô pronta pra isso. E o que muitas vezes pode acontecer? A gente olha pra aquele medo, pra aquela insegurança, pra aquela ansiedade como algo que não deveria estar lá. Então, se eu tô me sentindo insegura, isso significa que eu não sou uma boa psicóloga, que eu não sou uma boa profissional. E a gente acaba fazendo o quê? Compensando, fazendo coisas pra tentar suprir um pouquinho aquela sensação. Então, você começa a utilizar cada minuto do seu dia pra você estudar mais, pra você trabalhar mais. Você pega pausas ali entre atendimentos que era pra você descansar, você vai estudar, você vai ver uma aula, você pega o seu final de semana, vai estudar também, você trabalha além do horário que você gostaria de trabalhar, você falta compromissos pessoais como atividade física, tempo de lazer com pessoas queridas, pra você estar fazendo coisas do trabalho, da clínica, não que eu tenha feito isso. E, gente, por experiência própria, eu vou falar pra você que esse não é um caminho saudável. Esse, na verdade, é um caminho que depois de alguns meses você vai começar a ficar muito insatisfeita, você vai ficar muito cansada. Isso pode, inclusive, prejudicar a sua performance, que era justamente o que a gente estava querendo aprimorar aqui desde o início. Então você percebe como muitas vezes é uma casca de banana? É uma estratégia que se volta contra você? Então algo que você precisa entender é saber separar. O que eu tô fazendo aqui de fato como aprimoramento, que eu preciso fazer? Nossa, então eu invisto em supervisão, nossa, então eu separo ali um momento da minha semana para estudar, mas o que eu tô fazendo para compensar? Então eu, por exemplo, percebi que eu faltava atividade física para compensar. Eu percebi que eu, sei lá, fazia coisas no final de semana para compensar. Vamos achar um meio termo, vamos achar um ponto de equilíbrio. Eu sei que é importante para você estar estudando mais, tá dedicando mais tempo a aprimoramento nesse início, porque a gente quer se sentir mais seguro e a gente quer fazer um bom trabalho, mas vamos tentar entender qual que é o nosso meio termo, vamos tentar entender que a gente também precisa de um tempo de lazer, justamente porque é um contexto muito ansiogênico, é um contexto que a gente tá lidando com um turbilhão de emoções e justamente por isso talvez você precise dedicar mais tempo pro seu autocuidado nesse começo. Então como é que a gente pode encontrar um equilíbrio entre você estar se aprimorando, mas você também tá cuidando de você porque tá sendo um contexto difícil e você precisa talvez equilibrar esses pratinhos aí? Então essa é uma dica que eu dou do fundo do meu coração, porque foi algo que eu realmente sofri no começo, e aí depois desse um ano eu olho pra trás, eu queria dar um abraço na Sara e falar assim, ô minha querida, eu sei que você tá tentando muito, mas vai com calma, vai com gentileza, você precisa. E por último, um ponto muito importante que vai te ajudar muito nesse começo, inclusive, a você captar pacientes, você captar os seus primeiros pacientes, é o seu posicionamento nas redes sociais. Fale sobre o seu trabalho, sobre o seu serviço de maneira atrativa. Então fale sobre o seu serviço, fale sobre a terapia, fale sobre a sua abordagem, enfim, de maneira atrativa, envolvente, didática, prática, para que isso chegue até as pessoas, para que isso talvez converta possíveis interessados em clientes. Fale também e avise pessoas próximas de você, amigos que você está atendendo, que você está começando. Mostre um pouquinho também dos seus bastidores. Você precisa sinalizar para as pessoas que você está fazendo o que você faz, que você está atendendo. Então, algo que eu fiz muito, inclusive, antes de começar a atender, esse um mês que eu tô falando para você entre a colação e receber o CRP, eu mostrei muito os meus bastidores. Então eu mostrei que eu tava, poxa,
organizando e formulando vários materiais, vários documentos e como que isso refletia um cuidado que eu tava tendo com o meu negócio, um cuidado que eu tava tendo com pessoas que eu ia receber, que eu nem sabia quem eram essas pessoas ainda, mas eu já estava cuidando delas. Então você entende como a gente pode falar de uma maneira mais atrativa? Uma coisa é eu falar, estou aqui organizando uma anamnese, estou aqui formulando um PDF de apresentação. Uma outra coisa é quando eu falo assim, poxa, como tá sendo especial esse começo pra mim, de estar cuidando, de estar, enfim, olhando pro meu negócio e olhando pra pessoas que eu nem sei ainda quem vai chegar até aqui, mas eu já sinto pelo menos um pouquinho da experiência que é poder cuidar delas, que é poder dedicar tempo pra cuidar delas. Isso não é mentira, gente, porque realmente por dentro tava aquele misto de ansiedade, mas também tava aquele misto de empolgação de caramba, eu quero tanto conhecer as pessoas que eu vou atender, que vão chegar até aqui, que vão participar desse processo junto comigo. Então, durante esse um mês, eu mostrei muito dos meus bastidores, eu mostrei muito da minha rotina mesmo de preparação. Isso foi muito importante porque isso começou já a avisar as pessoas, eu vou já começar a atender, eu vou já começar a atender. Deu essa espécie de gatilho de antecipação. Outra coisa que eu também fiz foi criar um formulário de interesse, então acho que ali em meados de dezembro, tipo uns 2 meses antes de eu começar a atender, eu criei um formulário de interesse porque já tinha algumas pessoas chegando pra mim no meu direct interessadas na psicoterapia. Então eu criei um formulário de interesse. Nesse formulário eu expliquei que eu estava colando grau, que ia demorar um tempo pra eu receber o meu CRP, que se ela precisasse de algo em urgência, eu tinha o material pra enviar pra ela com possíveis indicações de outros profissionais. Mas se ela se sentisse confortável pra esperar, ela colocasse os dados que eu ia entrar em contato. E os meus primeiros pacientes, gente, eles vieram desse formulário. Eu tive uma adesão bem boa nesse formulário. Então, assim, foi algo que eu fiz e que funcionou muito bem também pra mim. Outra coisa que eu também fiz, eu falei pra você que eu tava organizando os meus documentos e ferramentas, mas também organizei as minhas redes sociais, em específico o meu Instagram, que na época eu só tinha um Instagram. Eu organizei e eu otimizei o meu Instagram de maneira que estruturasse, que levasse aquela pessoa até o meu serviço. Então, eu já coloquei na bio que eu era psicóloga, porque eu já tinha me informado. Eu já coloquei ali na minha biografia uma descrição breve, porém atrativa, de como o meu serviço poderia ajudar aquela pessoa. Coloquei também ali a abordagem que eu ia atender. Eu comecei a estruturar estrategicamente os meus destaques. Então, eu tenho um destaque falando sobre a ACT, porque como não era algo extremamente conhecido, eu recebia muitas perguntas. Então, eu falei assim, poxa, eu já vou criar aqui um destaque para falar para as pessoas como que funciona essa abordagem. E eu tive o cuidado de fazer esse destaque, de explicar isso de maneira muito prática, gente, de tirar um pouquinho da teoria e explicar para aquela pessoa como é que seria fazer terapia com a terapeuta ACT. Eu criei também um destaque me apresentando, falando sobre a minha trajetória. Então eu comecei a estruturar. Você precisa pensar muito, gente, no seu Instagram como se fosse algo que vai levar a pessoa ali até você. Então estruturei também os links da minha bio, estruturei um WhatsApp profissional, um WhatsApp business, e já coloquei o link ali pra pessoa e já direcionada. Coloquei uma CTA, que é uma Call to Action, né, pra, enfim, mostrar para as pessoas que era só clicar ali no link que elas iam direto pro meu WhatsApp, pra marcar um horário comigo. Tudo isso vai facilitar o caminho dessa pessoa até você, até o seu serviço. Então, ter deixado a casa pronta antes de começar foi fundamental. Principalmente também porque deu esse gatilho para as pessoas de, caramba, ela vai já começar a atender. Então é isso, a gente pode fazer uma parte 2, inclusive, desse vídeo, porque tem muita coisa pra gente falar sobre e aprender sobre esse primeiro ano. Acho que esse contexto inicial mesmo de recém-formada. Mas se eu pudesse resumir esse vídeo, esses ensinamentos, talvez em um aprendizado que eu quero que de fato você saia com ele daqui, pegue leve com você nesse início, pratique a sua autocompaixão, pratique a sua gentileza, olhe para as referências que tem próximos a você, para os ambientes que você está inserido, se pergunte se esses ambientes, essas pessoas que estão próximos a você, elas instigam essa autocompaixão, essa gentileza, porque honestamente, gente, você vai precisar muito. Obviamente tem coisas que você pode fazer ali como autocuidado, como supervisão para te ajudar a lidar com essa insegurança, com essa ansiedade no início, mas também tem uma passagem de tempo ali que é necessária, tem uma experiência também que é necessária. Eu lembro que no meu primeiro mês de atendimento, eu dormi muito mal, gente, eu ficava muito ansiosa. Eu ficava ansiosa de, perder o horário, tipo, não acordar pra sessão. Eu ficava ansiosa pensando nos casos que eu tava atendendo. Então foi um primeiro mês bem conturbado, assim. E hoje, obviamente, as coisas estão bem diferentes pra mim. Isso não significa que eu não sinta insegurança, mas diminuiu bastante. Então, o que eu tô querendo dizer é que também você vai precisar ter um pouquinho de paciência com você nesse processo. Um pouquinho de paciência com o processo mesmo, que é a gente precisar passar por esse começo. Então, se você tá se formando agora, vai começar na psicologia clínica, eu espero muito que esse vídeo sirva pra você, que essas dicas sejam úteis pra você.
Comenta aqui se você quer uma parte 2 desse vídeo. Comenta aqui também se você tá utilizando alguma dessas estratégias e como que tem funcionado pra você. Eu vou querer muito saber. Inclusive, nesse vídeo eu falei aqui um pouquinho sobre posicionamento no digital, que foi algo muito importante pra mim no meu começo. Na verdade, boa parte dos meus clientes vieram e vem até hoje do meu posicionamento no digital. Então, se você quer aprender um pouquinho mais sobre criação de conteúdo para psicólogos, eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Eu vou deixar ele aqui ao lado para você sair desse vídeo e ir direto para ele, tá bom? Te espero ansiosamente no próximo vídeo e espero que esse começo seja um começo de muito sucesso para você.